desapontou o santo dia para nós. Ó nações, vinde adorar o Senhor Deus, porque hoje grande luz brilhou na terra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, o Evangelho de hoje nos mostra um milagre humanamente inexplicável realizado por Jesus. Ele se compadece da multidão que o seguia, pois era como que ovelhas sem pastor. Só que a sua atitude escapa e ultrapassa a nossa capacidade de raciocinar. Os evangelhos nos relatam que ele por 2 vezes multiplicou pães e peixes para atender a multidão que o seguia até uma região deserta, longe de cidades. E ali ficara, ouvindo e recebendo curas, mas, por não se terem munido de alimentos, estavam a ponto de passar fome. Aproveitando que os discípulos dispunham 5 pães e 2 peixes, mandou que o povo se sentasse em grupos de 100 e de 50. Tomando os pães e os peixes, e ergueu os olhos aos céus, deu graças e os abençoou. Depois fez a repartição entre os discípulos e estes para o povo. Todos comeram à vontade. Milhares de homens
além das mulheres e crianças. E como não bastasse, ainda sobraram 12 cestos com pedaços de pão e de peixe, que Jesus mandou recolher para nada se perder. Assim como Jesus se compadeceu da multidão, também na nossa vocação cristã, somos chamados a ter compaixão do povo, sobretudo o sofredor. Nossa vida cristã deve conduzir-nos à prática da misericórdia para com os irmãos. Esse é o grande testemunho de que o mundo precisa e é uma exigência que brota das palavras de Jesus no seu Evangelho. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus conduz seus discípulos a um lugar deserto para que repousassem, atravessando o mar da Galiléia em um barco. Porém, ao desembarcarem, já uma grande multidão os espera. Incansavelmente e tomado de compaixão, Jesus se põe a ensinar-lhes. Com o passar do tempo, se faz necessário que todos se alimentem. A solução dos discípulos é que seja comprado o alimento. Jesus propõe outra solução. Vós mesmos dai-lhes de comer. E eles não entenderam. Abençoando 5 pães e 2 peixes que tinham, Jesus os partilha com a multidão. Aqueles que tinham alimentos aderem à partilha e todos ficam saciados. Jesus toca os corações e os transforma pelo amor. O milagre da multiplicação dos pães se chama misericórdia e compaixão, perdão, partilha, justiça, amor e paz. Hoje fala-se muito da fome no mundo. Quem não viu imagens de crianças famintas da África, e não só, que mais parecem esqueletos? Deus conta conosco para repartir o seu pão com todos aqueles que têm fome de amor, de liberdade, de justiça, de paz e de esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.